Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar 3.0 TV. Nosso assunto de hoje que eu quero compartilhar com vocês é um esboço de pregação que tem por título Como experimentar a vontade de Deus. O nosso texto é Romanos capítulo de número 12 e o verso 1 e o verso de número 2, tá bom? Vai abrindo a sua Bíblia aí. Ajude o nosso canal adquirindo os nossos cursos, tá? Nós temos aí um link dos cursos na descrição do vídeo aqui, logo aqui embaixo e também no primeiro comentário, tá bom? Adquirindo os cursos do nosso canal que o canal está oferecendo, você ajuda o nosso canal a crescer e adquirir recursos para poder melhorar as gravações, melhorar também aí a disponibilização de mais videoaulas para você, tá? Nossos cursos, você vai encontrar um curso de pregação, curso de teologia, curso de escatologia bíblica, doutrina das últimas coisas, vai encontrar também aí um curso de violão, um curso de interpretações bíblicas. Então, os links estão logo abaixo aqui na descrição e também no primeiro comentário. Vamos lá para o nosso vídeo. Aí não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal, que é muito importante, tá bom? Fazendo isso, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e a ser divulgado para mais pessoas. Escreva nos comentários aí se está gostando dos vídeos de esboço, tá bom? Bem, a nossa introdução segue aquele mesmo padrão que nós fizemos das outras vezes, tá? Uma descrição, uma interpretação, uma aplicação, para que você possa entender de fato o que é uma introdução. No primeiro ponto aqui da nossa descrição, nós vamos começar com o nosso título, trazendo à tona o nosso título. Uma pergunta que todos nós fazemos quando encontramos a Cristo é: qual a vontade de Deus para a minha vida? Ou como experimentar a vontade de Deus para a minha vida? Então essa pergunta as pessoas fazem todos os dias. Então você está começando com as pessoas, você está começando com a necessidade das pessoas. Acredito que no meio das pessoas que estão te ouvindo, muita gente faz essa pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso viver essa vontade? Como eu posso viver o propósito de Deus? Hoje as pessoas falam o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Ou seja, qual é a vontade de Deus? Aí você simplesmente diz o seguinte: olha, para responder essa pergunta, o apóstolo Paulo escreveu a Epístola aos Romanos na cidade de Corinto por volta do ano 58 depois de Cristo. Aproximadamente em sua terceira viagem missionária. E ele escreveu essa epístola do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Paulo descreveu os planos de Deus, o propósito de Deus para salvar o homem, os projetos que Deus tem para a vida do ser humano. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo descreve esses planos. Do capítulo 12 até o capítulo de número 16, ele descreve como o homem pode experimentar esses planos. No capítulo de número 12 e o verso de número 2 de Romano, nos diz que a vontade de Deus, ou os planos de Deus, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Ou seja, a vontade de Deus é a vontade boa. Tudo que Deus tem, os propósitos de Deus é coisa boa. A vontade de Deus é agradável para se viver. A vontade de Deus é perfeita. É tudo aquilo que Deus projetou para a minha vida. Aí você vai fazer a pergunta: mas como podemos experimentar a vontade de Deus? Aí você mesmo responde essa pergunta. Existe nesse texto 3 atitudes da nossa parte para podermos experimentar a vontade de Deus. E você pode me perguntar, você indagando o seu ouvinte: quais atitudes são essas? E aí então o ponto-chave é a pergunta: quais atitudes são essas, para você poder entrar no argumento. Então agora, a partir de agora, você vai passar a demonstrar essas atitudes que levam o ouvinte a experimentar a vontade de Deus. Primeira, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Apresentar nesse texto traz a ideia de se colocar diante de Deus, de dizer: Deus, eu estou aqui. Mas esse apresentar, ele tem algumas características muito importantes que o texto fala.
Esse apresentar deve ser em sacrifício. E um sacrifício não morto, mas um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É você se apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para a tua vontade, para os teus propósitos. Então, o que Paulo está dizendo aqui é apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo. É você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Mas eu não quero viver de qualquer forma, eu quero viver de forma santa, porque o sacrifício aqui, o corpo deve ser apresentado como sacrifício vivo e santo. Então eu quero viver de forma santa, eu quero me separar, eu quero colocar o Senhor como minha prioridade. Então eu quero viver para o Senhor, mas quero que o Senhor seja a minha prioridade. Eu quero ser propriedade peculiar do Senhor, eu quero pertencer ao Senhor. E o texto continua: agradável, ou seja, eu quero viver para o Senhor, eu quero ser santo, eu quero me separar para o Senhor e quero agradar o Senhor. Então a forma de se apresentar a Deus como sacrifício deve ser viver para Deus, santificar para Deus, separar para Deus e também agradar a Deus em tudo que você for fazer. Então, quero experimentar a vontade de Deus? A primeira coisa você deve apresentar diante de Deus como sacrifício, um sacrifício vivo, que é uma disposição de viver para Deus, um sacrifício santo, que é a disposição de separar para Deus, e um sacrifício agradável, que é agradar a Deus em todas as coisas. Esse é o primeiro ponto, você pode ampliar, pode colocar outras coisas aí que você quiser, tá? Segundo ponto, você quer viver a vontade de Deus? Então você não pode conformar com o mundo. Não vos conformei com o mundo, verso de número 5. Se você quer viver a vontade de Deus, você não pode se conformar com o mundo. O que é conformar? A palavra conformar é conforma, é colocar na mesma forma, é seguir o mesmo modelo do mundo. Mundo, nesse texto, significa sistema controlado pelo maligno, ou seja, é viver segundo os valores que esse mundo prega, é viver segundo os valores que as pessoas valorizam no mundo. Exemplo, as pessoas hoje deixam a verdade de Deus e valorizam aquilo que elas acham certas, andam segundo os seus valores e não os valores da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se você quer viver a vontade de Deus, você quer experimentar a vontade de Deus, a primeira coisa você tem que apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que isso é o vosso culto racional, a maneira como você vive é o vosso culto racional. E segundo, você não pode se conformar com o mundo, com o sistema mundano, você não pode colocar no mesmo modelo, você não pode ser modelado por esse mundo. Imagine uma forma de bolo, onde você coloca aquela massa do bolo, toda aquela massa de bolo vai criar um formato, porque está na forma. Então, conformar é colocar na mesma forma. Tudo aquilo que é colocado na mesma forma adquire o mesmo formato, tem os mesmos valores, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, valoriza tudo aquilo que é valorizado pelos amigos que estão à sua volta. Aí o texto está dizendo, se você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida, você precisa entender que não pode se conformar com o mundo, você não pode se colocar no mesmo padrão, no mesmo modelo do mundo. Terceiro ponto, mas transformai-vos. Se você quer experimentar a vontade de Deus, você precisa transformar-se. Transformai-vos aqui é pela renovação do vosso entendimento. É uma mudança mediante a mudança da mente, dos padrões de pensamento. É uma mudança que você adquire lendo, estudando a palavra e deixando a palavra renovar a sua mente e mudar os seus hábitos, as suas vontades, o seu querer e o seu caráter. Quando a palavra de Deus enche o nosso coração, a nossa mente é saturada pela palavra de Deus,
a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa maneira de fazer as coisas, a nossa personalidade muda. Todo o processo de mudança e de santificação veio mediante a palavra. Salmo de número 119 e o verso de número 9, você vai ver que o texto está dizendo como pode o jovem purificar o seu caminho. E ele mesmo responde, observando conforme a sua palavra. Então é observando a palavra que há uma mudança no caminho do jovem. O texto continua no verso 11 dizendo o seguinte, olha, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando a palavra é escondida no coração, a pessoa também muda a sua forma, a pessoa erra menos, a pessoa peca menos. Por quê? Porque a palavra está no coração da pessoa. Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, o verso 17, Jesus disse assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O processo de santificação, de mudança, de transformação de caráter, está inteiramente ligado à palavra de Deus, à mudança da nossa mente. A Bíblia diz que depois que aceitamos a Jesus, nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É a palavra de Deus no nosso coração, é a palavra de Deus na nossa mente, é a palavra de Deus tomando conta de todos os nossos pensamentos. E quando a nossa mente é renovada, então há uma transformação na nossa vida, porque nós passamos a viver conforme aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração, na presença de Deus. Então, se você quer experimentar a vontade de Deus, primeiro, você precisa apresentar a Deus como sacrifício, viver para Deus, separar para Deus e agradar a Deus. Se você quer experimentar a vontade de Deus, então você não pode se conformar com o mundo. Você não pode colocar no mesmo modelo, você não pode seguir o padrão do mundo. Se você quer experimentar a vontade de Deus, então você precisa colocar em prática a palavra de Deus que você recebeu na sua mente, no seu entendimento. A sua mente foi renovada e agora você precisa praticar aquilo que você sabe que é certo, aquilo que você sabe que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus. E a Bíblia diz, para que experimenteis a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Então, para que você possa experimentar a vontade de Deus, você precisa apresentar, não conformar e transformar. A nossa conclusão vai ficar mais ou menos dessa forma. Se desejamos viver a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos com urgência nos apresentar diante de Deus, rejeitar o mundanismo e colocar em prática a palavra que recebemos de Deus. Coloquei aqui logo abaixo um pensamento. A vontade de Deus só nos leva até onde a misericórdia dele pode nos proteger. Então, o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. E como que você pode experimentar essa vontade? É aquilo que nós falamos aí para trás. Agora você vai fazer o apelo. O apelo você vai convidar as pessoas para vir ou à frente, ou levantar a mão, ou se colocar de pé, para que você possa orar por elas. Você vai chamar pessoas para se entregar a Cristo, né, e passar a viver uma nova vida, a viver a vontade de Deus, o propósito de Deus. E também pessoas que estão ali, que já entregaram a sua vida para Jesus, que querem fazer um novo pacto com o Senhor, que é se colocar diante de Deus, renunciar ao mundo e buscar uma transformação mediante a renovação da mente e a palavra. Esse apelo pode ser feito para crentes e também não crentes. Tá bom? Que Deus possa abençoar você e a sua família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like para que o nosso canal possa ganhar relevância aí na internet e ser também indicado para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, tá bom? Ajude o canal a crescer e não se esqueça de adquirir os nossos cursos que estarão aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.